do Senhor essa noite, né? Como já foi avisado, nosso pastor hoje não está, porque a nossa irmã Helena está muito resfriada, muito febril, né? Ele já não conseguiu estar de manhã, mas ele estava na esperança de que ela melhorasse, para que ele conseguisse estar aqui, né? Agora mais à noite, mas ela ainda continua, né? Febril, então por isso ele não está aqui. Nosso pastor Mauro também já tinha um compromisso assumido, né, em outro lugar, mas a obra do Senhor segue, né? Aleluia. Graças a Deus por isso. Antes de entrarmos na palavra, eu quero fazer um convite para a igreja, né? No dia 12 de abril, vai ser um sábado, né? Nós vamos ter uma caminhada evangelística, né? Nós vamos fazer uma caminhada evangelística. Nós vamos nos encontrar no dia 12 de abril, se assim o Senhor nos permitir, ali na Praça do Incruso, né? Eu convido toda a igreja, os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, as mulheres, os homens, para toda a igreja, né? Nós vamos nos encontrar ali na praça ali do Incruso, para você colocar a sua camiseta com dizer evangélico, dizer bíblico, versículo, leve a sua garrafinha de água, nós vamos levar folhetos, façam cartaz, os jovens aí, vou incumbir aí o ato jovem, né, os juniores aí fazer um cartaz, Jesus te ama, né, toca a buzina se você ama Jesus, usa a sua criatividade, nós vamos marchar, né? E aí, quem a gente for encontrando no caminho, nós vamos dar um abraço, nós vamos pegar o nome para a oração, nós vamos entregar um versículo da palavra do Senhor, um folhetinho, e vamos fazer a obra do Senhor, porque precisamos sair das quatro paredes e buscarmos as pessoas que estão lá fora. Amém, igreja? Amém. Então, anota aí na sua agenda, dia 12 de abril, um sábado, sem ser esse próximo sábado, o outro, nós vamos estar realizando a nossa caminhada evangelística. Eu convido você, eu conto com você, para que você vá lá nos ajudar. Quanto mais gente, melhor, né? Pensou? Subir aí até, nós vamos sair de lá caminhando hoje, vir até aqui a porta da igreja. Imagina vir uma multidão, o povo vai entender nada, né? Que é isso? Que muvuca é essa? É para falar do amor de Deus, é para orarmos. Vamos parar em alguns outros lugares e vamos clamar, vamos estender a mão, vamos orar, amém? 16 horas, tá bom? Às 16 horas que o sol já tá mais baixinho, não tá tão calor, né? Dá pra gente caminhar de boa, bota seu tênis, né? E vamos caminhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto, já tem falado com o meu coração. Se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. 2 de Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 4. Nós vamos meditar nesses versículos nessa noite. Eu fui meio que pega de surpresa, mas a gente não pode fugir da batalha. Mas os irmãos me perdoem se eu ficar um pouco nervosa, porque sim, a gente fica bastante nervoso também aqui na frente, né? Os irmãos que vêm aqui sempre que pregar, né? A barriga dói, as pernas tremem, a gente já não está suando, né? Mas o Senhor é conosco que vai nos ajudar nessa noite, amém? Vamos ler então esses versículos. Do versículo 1 ao versículo 15 diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário,
Agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. 3. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que faz a luz brilhar em nosso coração. E por isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai querido, neste culto, o culto que nós chamamos de culto, aleluia, um culto de gratidão, um culto de louvor e de exaltação ao nome do Senhor. Mas eu sei, Senhor, que Tu, pela Tua infinita graça e bondade, mesmo sendo um culto de somente agradecer, o Senhor sempre prepara algo especial para os Teus filhos que vêm à Tua casa te adorar. E eu acredito firmemente que nessa noite não será diferente. Há algo da parte do Senhor, há uma palavra, há uma mensagem da parte do Senhor, do Teu coração para o coração dos Teus filhos. O Senhor tem algo, o Senhor tem, Senhor, uma bênção, o Senhor tem um direcionamento, o Senhor tem, Pai querido, uma instrução. Então abre os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja nesta noite. Abre, Senhor, o nosso coração para que ele possa ser receptível à Tua palavra, para que ele possa, Senhor, ouvir, guardar e praticar aquilo que nós temos aprendido. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, vamos falar sobre a palavra de Deus, porque falar da palavra de Deus é muito bom. Nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta à igreja de Coríntios. Eu sei que todo mundo, quando chegar no céu, a primeira pessoa que vai querer abraçar é o Senhor Jesus. Eu creio assim, certo? Nós vamos querer abraçar o Senhor. Já parou para pensar, irmão, como é que vai ser esse dia? Você chegar lá, né?
você ver o rosto do nosso mestre amado, você poder abraçá-lo, você poder agradecer face a face. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se entregou por mim. Obrigada, Senhor, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz, por ter me escolhido no meio de um monte de gente. O Senhor me enxergou lá, me escolheu, me salvou, me lavou. Vai ser glorioso, né? Mas eu vou confessar para os irmãos que depois que ele abraço gostou de Jesus, eu vou procurar Paulo. Eu quero abraçar esse homem, gente. Pelo amor de Deus, que homem é esse, né? Eu olho para Paulo e eu fico olhando para mim e falo assim, Senhor, quanto falta em mim? Né? Quanto falta em mim? Porque para mim, Paulo é um exemplo de evangelista, de cristão, de servo, de obediência a Deus, a Jesus, de cumprimento de propósito. Para mim, Paulo é o top das galáxias, né? Ele é um cara, né, que me dedicou a vida mesmo dele para pregar o evangelho, para fazer, para cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. E Deus o chamou para pregar aos gentios. Nós temos que agradecê-lo porque, né, por causa da ousadia e da coragem de Paulo, nós estamos aqui. Claro que por causa da obra redentora de Jesus, né? Mas Paulo foi um instrumento que se colocou na mão do Senhor para que esse evangelho chegasse até nós. E eu vou pedir para a ajuda da mídia para voltar lá no versículo 1. Nós vamos versículo a versículo, vamos ir pulando, saltando, mas volta no versículo 1. E aqui Paulo está escrevendo a carta à igreja aos Coríntios e ele vai dizer assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. Ele está falando com a igreja de Corinto. E que tarefa é essa que o apóstolo Paulo tinha recebido de Deus? A tarefa de anunciar o evangelho, de pregar as boas novas. Ele estava falando com o povo de Coríntios que Deus, na sua infinita misericórdia, ele entendia isso. Paulo entendia que ele tinha sido chamado para ser pregador do evangelho por causa da misericórdia de Deus. Paulo, ele tinha plena consciência disso, querido, que ele não estava ali porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, não, porque ele era fariseu, porque ele era um doutor da lei, porque ele tinha muito conhecimento. É claro que Deus usou todas essas características dele, Deus usou, né, todas essas bagagens que ele trouxe, mas ele tinha plena consciência que ele não estava anunciando o evangelho porque ele era lindo, porque ele era eloquente, porque ele era o bom, era o cara, não. Ele sabia que o que fazia ele pregar o evangelho, anunciar esta mensagem, era tão somente a misericórdia de Deus, né? Ele reconhecia isso. Ele foi chamado para pregar o evangelho por causa de Deus, que na sua misericórdia deu a ele essa tarefa. E aí ele vai dizer assim: é por isso que nunca ficamos desanimados. Olha só, ele está dizendo aqui aos coríntios que ele não ficava desanimado. E olha que o apóstolo Paulo tinha muitos motivos para estar desanimado. Ele estava sofrendo perseguições. Ele sofria perseguições dos judeus, porque ele era um doutor da lei, ele pregava, ele perseguia os cristãos, né? Nós sabemos bem a história. Antes dele ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que pegava as cartas diretamente com os governadores, com os principais ali das sinagogas, e ia atrás do povo cristão, perseguia esse povo. Ele era um perseguidor. E agora, convertido, porque ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, agora rendido ao Senhor, alcançado por essa misericórdia, ele estava anunciando o evangelho que antes ele perseguia. E o povo judeu se revoltou. Os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus ficaram revoltados e estavam perseguindo. Ele também era perseguido, às vezes, pelos de dentro. Porque olha só, irmão, é muito difícil. O cara tinha um histórico de matador. Ele era assassino de cristão. Imagina você saber que existe uma pessoa, que um serial killer aqui na cidade, tá matando, tá passando facão em geral.
E de repente o abençoado diz que aceitou Jesus e veio entregar aqui com a gente. Tu vai sentar meio que, né? Jesus, me cobre com teu sangue, a tua graça aqui sobre mim, né? Que até a gente vê o testemunho de conversão do irmão, se ele realmente teve um encontro com Cristo ou não, leva tempo. Então havia isso também com o apóstolo Paulo. Muitos de dentro estavam ainda meio assim, será? Que se converteu mesmo? Será? Ele sofria, irmãos, perseguição de todos os lados, dos de dentro, dos de fora, né? Dos governadores do império daquela época, porque, né, nós vamos saber que ele ficou preso mais de uma vez. Esse homem enfrentou para pregar o evangelho, não foi brincadeira não. Quando ele fala aqui que não desanimamos, ele não está falando do desânimo que eu e você temos, que nós trabalhamos de segunda a sexta, acordamos cedo, e aí quando chega no domingo pela manhã, a gente fica naquele dilema. Levanto e vou para a EBD ou não vou? Ai, Senhor, acordei cedo a semana toda, vou acordar no domingo também. Não é. Quando fala aqui de desânimo dele, é o pescoço dele a prêmio. É um homem que já tinha experimentado de tudo, irmãos. Nudez, escassez de comida, ficar à deriva, naufrágio, pedrada, chicotada, ser preso, ficar no cárcere inferior, lá com as costas todas machucadas, preso pelos pés, preso pelas mãos. Esse homem que tinha muito motivo para ficar desanimado, porque afinal de contas ele poderia dizer, eu estou anunciando o evangelho de Cristo e olha as coisas que me acontecem. A gente na nossa vida cotidiana às vezes não se pega falando assim, questionando assim a Deus. Poxa, Senhor, estou na tua casa. Poxa, Senhor, faço tua obra. Poxa, Senhor. E aí o Senhor deixa eu ficar enferma? Aí o Senhor deixa isso acontecer na minha casa? O Senhor deixa a porta fechada? O Senhor deixa... Às vezes a gente se acha no direito de questionar Deus. Imagina esse homem aqui, que dedicava a vida a anunciar o evangelho, ele colocava a vida dele em risco. Já tinha passado por muitas coisas, Paulo poderia estar ali, murmurando, não é? Ô Senhor, não estou aqui dedicando a minha vida a pregar o evangelho? Eu não atravesso aqui de uma nação a outra, dias a pé, ou então num navio em condições precárias, um navio que tinha naquela época o meio de transporte para ir de um continente a outro. Não é o transatlântico que a gente vê aí, não é o cruzeiro não, irmãos. Era um lugar com muita gente, aglomerada. As necessidades fisiológicas eram feitas ali. Fedia, frio, úmido. Era terrível. Ele tinha muito motivo para estar desanimado. Mas ele entendeu uma coisa maravilhosa. Ele foi chamado pela misericórdia de Deus. Ele foi chamado pela misericórdia de Deus. Foi Deus que deu essa tarefa para ele. Por quê? Porque Deus teve misericórdia dele e o salvou. Tirou da onde ele estava e transformou a vida dele. Tirou ele de um histórico de assassino e perseguidor e fez ele um pregador do evangelho. Alguém agora poderoso em palavras para salvar. E ele entendia isso e ele disse, por causa desse entendimento, eu não fico desanimado. Versículo 2, vamos continuar. E aí, por causa desse mesmo entendimento, ele vai nos dizer que rejeita tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé e nem falsificamos a mensagem de Deus. Olha, o que o evangelho faz com a pessoa. Nós vemos aqui o histórico de uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Os sinais dizem. Os sinais mostram quem pertence ao Senhor. O histórico que vem depois que aceitou Jesus precisa melhorar. Precisa ser diferente do histórico que era antes. Antes era matador, antes era perseguidor, antes era religioso.
agora é transformado. Agora rejeita o mal. Agora rejeita tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que era feito às escondidas. Nós entendemos muito bem quando ele fala isso, não é? Coisas que a gente não pode fazer em público, faz às escondidas. O que é, irmãos? Ele rejeita essas coisas porque ele entendeu que o chamado que ele recebeu, a glória que está sobre ele, a misericórdia que foi oferecida a ele foi grande demais. Então ele não pode ficar desanimado, ele não pode se dar esse luxo de desanimar. E ele não quer viver mais às escondidas e nem praticando aquilo que é vergonhoso. E também ele quer viver um evangelho genuíno, porque ele não quer agir de má fé e nem falsificar a mensagem de Deus, como muitas pessoas nos dias de hoje querem pegar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus dentro daquilo que ela acha. Como se a palavra de Deus tivesse que se adaptar à pessoa, e não o contrário. Paulo entendeu que a vida dele precisava se amoldar às Escrituras. A vida dele precisava ser um exemplo. E aí ele vai dizer aqui: pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, porque assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Eu estava pensando nisso aqui em casa e eu lembrei, uma vez conversando com uma pessoa e falando sobre salvação. Às vezes as pessoas não gostam de conversar sobre salvação com as pessoas, não, acho que cada um tem a sua opinião, fica a sua, né? Eu tenho a minha. Para mim, salvação não se perde. Eu aprendo aqui, eu aprendi aqui, salvação não se perde, né? Eu acredito assim, ninguém vai mudar a minha cabeça, né? Então, se vier conversar comigo e perguntar, eu vou responder, né? A pessoa veio perguntar: ô fulano, você acredita que salvação se perde? Eu respondi redundantemente: não. Salvação não se perde. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: ah, então muito fácil. Se salvação não se perde, então eu vou pro mundão, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou viver essa vida, eu vou beber, eu vou lá pro baile, eu vou curtir, eu vou aproveitar bastante, porque aí eu sou salva mesmo, no último dia, Deus vai me trazer, Deus vai fazer. Aí eu falei para ela assim: cuidado. Falei: muito cuidado. Aí regalou o olho para mim e falei assim: por quê? Eu falei assim: porque este seu pensamento é um sinal característico de alguém que não teve um encontro com o Senhor Jesus. Me desculpa, mas vou ter que te falar. Se o seu pensamento é esse, que o Senhor te ofereceu a graça maravilhosa dele, ele foi misericordioso com você. Ele te tirou do charco de lodo onde você estava. Ele lavou você. Ele colocou você entre, a palavra de Deus diz que ele nos colocou entre os príncipes e princesas. Ele nos fez sacerdotes reais. Ele te fez embaixador de Cristo. Ele te deu uma lavagem, uma roupagem nova. E aí você pensa que você vai pegar essa graça, você vai pegar essa misericórdia, esse dom que você não mereceu, e você vai usar isso para fazer o que você quiser e vai ficar por isso mesmo? Cuidado. Eu falei: eu não consigo acreditar que uma pessoa que experimentou a graça de Deus, ela tem esse tipo de pensamento. Paulo não tinha. Olha o pensamento de Paulo. Porque eu experimentei essa misericórdia, eu não posso me dar nem ao luxo de desanimar. Porque eu experimentei essa misericórdia, eu rejeito tudo que é feito escondido, eu rejeito tudo que é vergonhoso, eu rejeito tudo que é de má fé. Eu não vou falsificar a mensagem da palavra de Deus, mas eu vou viver ela de maneira genuína. Eu vou viver ela de maneira verdadeira. Eu vou ser autêntico, cristão verdadeiro. Sabe por quê? Porque a graça de Deus me alcançou e eu sou salva assim. E aí, quando eu entendo que eu sou um salvo, pelo contrário,
Eu preciso agir abertamente. A minha vida precisa ser um livro aberto. Que todo mundo, a palavra de Deus diz que a nossa vida tem que ser uma carta que o mundo possa ler. Será que o mundo pode ler a carta que você está escrevendo? Reflete aí. Agimos abertamente de acordo com a verdade. Para quê? Para que assim as pessoas tenham uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Tem muito crente fechando a porta do Evangelho, porque está vivendo uma vida de péssimo testemunho cristão. Muito crente fazendo pessoas tropeçarem, não quererem vir para a igreja, ou até mesmo abrir uma brecha para ouvir o Evangelho, e quando você vai falar para a pessoa já vem com você revoltada, mostrando o testemunho do fulano, do ciclano, do outro lá, né? Apontando vários erros de pessoa. É claro que isso aí é desculpa, né? Desculpa. Deus não vai se ancorar em desculpas. Deus não vai ficar, né, tentando debater com essas pessoas. Elas precisam crer, né? Não tem que olhar para a vida de ninguém. Essa é a verdade. Você tem que olhar para Cristo, né? Você tem que olhar para Jesus. Perfeito é só Jesus, perfeito é só Ele. Mas que nós temos que dar uma vida de testemunho genuíno, temos. Porque se a graça me alcançou, se a misericórdia me alcançou, se eu entendi essa misericórdia, eu preciso viver uma vida diferente. O que eu era ficou lá no passado, agora é uma nova criatura. E o mundo precisa ver isso. Vamos continuar, versículo 3. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Né? O que Paulo está nos dizendo aqui? Que a vida dele, as práticas dele, estão de acordo com este evangelho que ele anuncia. Então esse evangelho ele não está escondido, por quê? Porque a gente tem que entender que ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um modo de vida. Então você é cristão desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você não é cristão só na igreja. Você não é cristão só no domingo. Você não é cristão só quando você vem no culto de quarta. Você é cristão 24 horas, querido. Então, o evangelho, quando você está tomando café, o cristão está anunciando o evangelho. O cristão está almoçando, está anunciando o evangelho. Ele está na pizzaria, o evangelho está sendo anunciado através da vida dele, do modo de proceder. Ele passou na roleta e quando ele passou na roleta, ele viu que o cobrador deu troco a mais. Ele volta e devolve. Por quê? Porque a minha vida é o evangelho. Não tem como separar um e outro. Nós somos a igreja. A igreja não é o templo. A igreja não é a parede. A igreja é eu e você. Então, onde eu e você chegarmos, o evangelho precisa estar claro, não escondido. E se estiver escondido, está escondido, sabe para quem? Para os que estão se perdendo. E nós vamos ver o porquê. Vamos lá. Continua, 4. Amém? Travou aí? Travou eu ler aqui. Eles não podem, né? Aí nós estamos falando daqueles que estão se perdendo. Por quê? O evangelho está claro. Eu vou viver o evangelho. Onde eu chegar, com as minhas ações, o evangelho ele vai ser anunciado. Mas tem pessoas que mesmo assim não creem. Por quê? Elas não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente delas na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre ele. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então a boa notícia está às vezes até sendo anunciada na nossa vida, através da nossa vida. Mas nós sabemos, nós que somos batistas, nós estudamos as Escrituras, nós temos consciência disso. De que para a pessoa ser salva, precisa haver uma ação do Espírito Santo sobre ela. Nós sabemos que a mente do homem é totalmente depravada. O homem sozinho, ele não consegue vir para Cristo. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho. A nossa parte é salvar? Não. Quem salva é Jesus. Então, qual é a nossa parte? Anunciar o Evangelho.
viver uma vida genuína do Evangelho, ter um testemunho cristão autêntico, porque nós não sabemos aqueles que serão alcançados, aqueles que o Senhor vai escolher, aqueles que o Senhor vai querer mostrar a sua misericórdia, aqueles que Deus vai querer alcançar, nós não sabemos. Então a todos nós temos que oferecer esse Evangelho, e a maior forma, a forma mais autêntica de oferecer esse Evangelho é vivendo ele na prática. Vamos continuar? Eu quero chegar onde eu quero chegar, vamos lá. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Olha que interessante. Quando você está lá na padaria comprar o seu pãozinho, que parece uma coisa tão inofensiva, você está lá na fila e você não vai furar a fila, você vai ficar na fila do seu lugarzinho, você não vai tirar vantagem, né? Mesmo ali comprando o seu pãozinho de manhã, você não está anunciando a você mesmo, você está anunciando a Jesus Cristo. Aonde você chega agora, que você é um cristão, você fez a sua decisão por Cristo, você está lá no seu negócio, na sua lojinha, no seu departamento de trabalho, você, não sei qual é a sua profissão, mas você está exercendo a sua profissão, você não está lá mais você está anunciando a Jesus Cristo. As pessoas, quando elas sabem que você pertence a uma igreja, que você é um crente, que você é um cristão, elas já olham para você de uma maneira diferenciada, esperando receber alguma coisa. Elas olham para você esperando receber alguma coisa aqui. E aí você entra no seu trabalho, você sai, você entra na sua escola e você sai. E aí as pessoas elas descobrem que você é cristão e elas olham para você. E aí acontecem situações e as pessoas estão te observando como você vai agir. Vamos observar aquele crente ali, como é que ele vai se sair dessa agora. Por quê? Porque aonde você vai, você não anuncia mais a você mesmo, não. Você agora anuncia Jesus Cristo, já passando o peso dessa responsabilidade. Yasmin está lá no trabalho dela agora. Né, Yasmin? Vida de trabalhador agora, né, Yasmin? Oh, Jesus. Mas quando a Yasmin está lá, não é a Yasmin que tem que estar lá. É Jesus Cristo. Através da Yasmin. Aí o patrão vai dar uma tarefa para a Yasmin, ele vai observar a Yasmin. Talvez o patrão dela não seja crente, não, mas ele vai ver que ela tem um comportamento diferente dos outros. Essa menina aqui, ela tem algo diferente. Talvez ele nem saiba dizer o que é, né? Porque ainda o Evangelho talvez não tenha iluminado a mente dele. Mas aí ele vai notar, tem algo diferente. Tem algo especial. Olha, todo mundo na rodinha do escarnecedor e ela vai saindo de fininho. Todo mundo na rodinha da fofoca e ela não se mistura. Todo mundo dando jeito de dar um calote, passar a perna, né? Trabalhar menos, mas ela faz com afinco. Ela honra a palavra dela. Quando ela diz que vai, ela vai mesmo. Quando ela diz que é sim, é sim. Quando ela diz que não, é não. Naquela mulher, naquele homem, você pode confiar porque ele é diferente. A diferença é Cristo sendo anunciado através de nós em todos os momentos. Você acordou, respirou, tem que anunciar Cristo. Vamos continuar. E o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a luz no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então esse mesmo Deus que lá no início, em Gênesis, quando estava tudo um caos, volta somente lá para Gênesis, no início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí Deus vai iniciar ali organizando a criação, e a primeira coisa que Deus vai trazer à existência é a luz. Porque Deus não faz nada na escuridão, Deus é luz. A primeira coisa que Deus vai fazer brilhar em nós é a luz. Então, por isso, aonde nós chegamos, chega a luz. Nossa, estava caótico lá. Estava uma briga dentro da casa da família, mas aí ele chegou. Ela chegou a luz. Ih, rapaz.
Rapaz, lá na vizinhança estava uma briga lá, um xingando o outro, fazendo, acontecendo, mas aí o fulano chegou. O pessoal falou, para, chegou o fulano. Calma aí. Chegou a luz. Tem que acontecer assim na nossa vida. Assim. Às vezes as pessoas estão conversando assuntos lá, não é nem cabuloso, não. Assuntos íntimos delas lá. Eu chego e o pessoal fala assim, chegou a diaconisa. Muda de assunto. A diaconisa não gosta, não. Ela não participa. Vamos conversar de outra coisa. Depois a gente volta nesse assunto. Várias vezes já aconteceu. Várias vezes. É um preço que a gente paga? É um preço que a gente paga. É fácil? Não é. Mas a gente tem uma responsabilidade. A gente carrega o nome de Cristo. E vamos lá. E aí Paulo vai continuar dizendo no versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, toda essa glória, toda essa misericórdia, essa oportunidade de anunciar a Jesus, essa oportunidade de viver Jesus, nós temos tudo isso dentro de um pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Imagina, querido, né? Quem está falando aqui, nós vamos lembrar o apóstolo Paulo, né? O homem era eloquente, o homem pregava muito. O homem ia anunciar o evangelho, ele praticamente naquela época, sem transporte moderno, sem avião, sem internet, que hoje a gente tem uma facilidade, não é? Você está aqui e pode evangelizar a China. Sem sair de casa, só mandar ali, né? Um texto, uma mensagem. Você conhece um amigo que mora em outra nação, você compartilha com ele o versículo da palavra. Mas naquela época Paulo não. Era a pé, era caminhada, tinha que estar lá presencial. Não tinha, né? Essa facilidade, vou fazer um vídeo no YouTube e vou mandar. Não tinha, né? E aí, ele está dizendo que todo esse tesouro está dentro de um pote de barro. Todo esse tesouro espiritual dentro de um pote de barro. Para quê? Para que fique bem claro, para que a gente entenda bem que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Porque sim, você foi chamado, querido, para anunciar a Cristo. Você foi chamado para viver a vida de forma que quando as pessoas elas olhem para as suas ações, elas identifiquem as mesmas ações que Cristo faria. E tudo isso, Paulo está dizendo que é maravilhoso. E ele não pode nem se dar ao luxo de desanimar ou de viver uma vida diferente desse evangelho, porque ele foi alcançado pela misericórdia. E nós que também fomos alcançados pela misericórdia, temos toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa glória dentro do potinho de barro, que somos eu e você. É isso que nós somos, um potinho de barro, né? E aí a gente fica pensando, pensativo, por que, Senhor, um potinho de barro? Por que no material mais resistente, né? Por que não, Senhor, um material mais durável, um material mais, né, talvez inquebrável? É porque, querido, Deus quer que o poder, a glória, seja dele mesmo, não seja sua. Mas não só por isso. Eu pesquisei aqui, eu vi umas coisas interessantes que eu vou compartilhar com vocês. O Paulo está dizendo aqui que toda a excelência desse poder está num pote de barro. E existe um porquê, porque Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada sem um porquê e sem um propósito, né? Às vezes a gente toma decisão e faz as coisas sem nem mesmo pensar, a gente mete a cabeça, o pé pela mão, né? A gente responde, faz, acontece, depois a gente vai ver o que a gente fez, aí senta e chora, né? Mas Deus não, Deus ele não é pego de surpresa, Deus ele não se engana, Deus ele não erra. Deus, quando ele faz, ele tem um propósito já estabelecido. E quando Deus nos fez potes de barro, ele também tinha os seus propósitos.
E nós vamos ver aqui algumas características desse pote de barro, o porquê do ser um pote de barro, e você vai entender que toda essa glória que você tem não é sua, é de Deus, mas você carrega ela. E Deus poderia ter ajudado, talvez na nossa concepção, tendo colocado dentro de um vaso de inox, né, um vaso de, sei lá, um vidro temperado, sei lá, acrílico, plástico, não sei, qualquer outra coisa mais resistente, né? Porque vaso, não sei se você tem vaso de barro na sua casa, mas vaso de barro, dependendo de como você cuida dele, às vezes você não precisa nem derrubar. Se ele ficar muito exposto no calor, na chuva, esfarela, apodrece, né? Botou muito no calor, ficou naquele calor de 40 graus, coitado, trinca, racha. Né? Por quê, Senhor? Mas nós vamos ver que a primeira intencionalidade de Deus em escolher nos fazer um vaso de barro é justamente porque o vaso de barro ele é frágil. O vaso de barro ele pode se quebrar facilmente e isso simboliza a nossa fraqueza humana. Isso diz para nós que nós somos pequenos, nós somos vulneráveis, nós somos limitados, nós estamos sim vulneráveis a sofrimentos, nós estamos sim vulneráveis às dificuldades e isso nos faz lembrar que nós precisamos constantemente ser dependentes de Deus. A primeira intencionalidade de Deus ao fazer você um vaso de barro é essa, que você seja realmente frágil para que você lembre de depender dele. Se Deus tivesse nos feito de um material mais resistente, nós poderíamos cair na malha do orgulho de achar que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus. Nós poderíamos, querido, acreditar nisso, nessa mentira do diabo, que às vezes quer nos iludir, achar que somos autossuficientes. Não somos. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ser dependentes de Deus. Para viver, nós precisamos ser dependentes de Deus. Para criar a nossa família, nós precisamos ser dependentes de Deus. Para viver uma vida cristã autêntica, nós precisamos ser dependentes de Deus. Até para estar aqui nessa noite, você precisou depender de Deus. Porque se Deus não usasse de misericórdia para conosco, não estaríamos aqui. Então nós vivemos uma vida na dependência de Deus. Ser um vaso de barro, o número 1, o top da lista de Deus, é isso. Que você aprenda a depender dele. Que você entenda, dentro de você há algo poderoso. Dentro de você há uma glória maravilhosa. Olha, e que ele colocou dentro de você foi o Espírito Santo, hein? Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia. Já foi numa loja de penhora? Você precisa de um dinheiro emprestado e você pega algo que você tem de muito valor. Você vai lá na loja de penhora e você fala assim: me empresta aqui 10 mil reais. E aí eu vou te dar esse diamante aqui. É da família Gerações. Eu vou deixar aqui como a garantia de que eu vou pagar. Eu vou voltar para buscar o meu diamante. Deixa ali. Aí você vai lá e aquilo ali é muito valioso para você. Você com certeza vai fazer de tudo para voltar e resgatar aquilo. O Senhor, ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Com certeza eu vou vir buscar você. Com certeza você é meu. Sabe por quê? Porque eu coloquei dentro de você algo de muito valor que eu não vou deixar para trás. Você não vai ser deixado para trás. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo não vai ser deixado para trás. Então você não vai ser deixado para trás. Então há algo muito glorioso. Mas para que você não ache que isso que está dentro de você pertence a você, querido, Deus te fez frágil. Para quê? A gente dá uma derrapada aqui, uma trincada ali, escorrega, cai, aí Deus tem que pegar, amassar e fazer de novo, tudo de novo. E Deus é paciente demais, Ele faz quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem precisas. E aí Deus está dizendo assim: olha, não esqueça, hein? A glória é excelente, mas você depende de mim. Amém? Você está entendendo aí? Glória a Deus. O silêncio é porque você está entendendo tudo que você não está entendendo. Né? Segunda coisa,
Porque o barro é um material simples e humilde. Vasos de barro são comuns, são baratos, às vezes não possuem uma aparência muito sofisticada, apesar que hoje a gente vê cada material de barro lindo e maravilhoso, né? Isso mostra que Deus escolhe pessoas simples para carregar a sua glória. Deus, ele não está preocupado com o título que você carrega. Deus não está preocupado com quantas faculdades você fez. Deus não está preocupado com quão eloquente você é. Deus não está preocupado se você veio de uma família rica ou de uma família pobre, uma família que tem nome ou que o nome nem ninguém conhece. Deus está preocupado em achar em você um coração humilde, um coração adorador, um coração que esteja disposto a, mesmo, querido, sendo um vaso de barro, se colocar na posição para que ele possa te usar. Às vezes, talvez ninguém possa nem dar nada por você, dizer para assim, é só um vaso de barro. Mas Deus te dá o devido valor, porque Ele sabe que dentro desse vaso há algo valioso. E a simplicidade e a humildade precisam ser a marca daquele que serve ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor não pode ser arrogante, não pode se achar demais. Porque se a gente faz isso, a gente está achando que todas as coisas que estão sendo feitas através de nós, querido, são pelos nossos méritos e não são. São pelos méritos de Cristo. Tudo que acontece conosco é por Cristo. É por meio dele. A terceira coisa, porque eu não quero me alongar muito, ela já se foi, é que o vaso de barro, ele tem uma utilidade e um propósito. Todo vaso, quando ele é criado, ele já é criado com uma finalidade e um propósito. O oleiro, quando vai fazer esse vaso de barro, ele já sabe o que ele vai fazer. Eu vou fazer uma caneca de barro. Vai ser para tomar água, tomar suco, tomar o que você quiser lá dentro da caneca. Eu vou fazer uma bacia, que é para amassar massa, pão, né? Eu vou fazer um vaso ornamental, que é para pôr flor. Vai ficar ali no lugar de destaque, na mesa, no cantinho da sala, vai embelezar, vai trazer beleza. O olheiro, quando ele faz, ele já tem uma utilidade e um propósito. Deus tem uma utilidade e um propósito para cada um dos seus filhos. Você está achando que você está aqui só para esquentar banco? Fazer número na cadeira? Não, querido. Deus tem uma utilidade e um propósito para a sua vida. Talvez você ainda não saiba qual é. Talvez esteja faltando você ter um particular com o Senhor, tete a tete com Deus, perguntar mais, se chegar mais ao Criador, né? Orar mais, ler mais a Bíblia, ficar mais íntimo, porque aí o Senhor vai revelar para você qual a utilidade e qual o propósito. Mas que você tem. Deus não criou ninguém para ficar sem nenhuma utilidade nem sem propósito. Deus tem uma utilidade e Deus tem um propósito. Da mesma forma, nós fomos criados para carregar e transmitir a mensagem do Evangelho. Esse daqui já é um propósito que você tem. Isso aqui é todo crente tem, tá? Esse já é o propósito master. Todo crente tem. Ir de pregar o Evangelho. Isso já é a função. Aceitou Jesus? Dia seguinte já é o seu propósito. Já é a sua finalidade. Você já tem que ganhar mais um. Se você não sabia até agora o propósito, já tem um. Já pode exercitar ele. Dia 12, às 16 horas, na praça. Você com a sua camisetinha, com a sua plaquinha para anunciar. Ah, eu não sei não. Vai mudo. Só leva a placa. Escreve tudo que você quiser na placa. Eu tenho vergonha, irmão. Deixa Deus te usar. Faz um cartaz lá, capricha no cartaz, vai levando o teu cartaz lá. Chega alguém, tu passa o folheto. Às vezes não precisa nem falar não. Só dá um folheto e um sorriso. Às vezes a pessoa só precisa disso, um sorriso, um abraço. Deixa Deus te usar, querido. Você tem uma utilidade, um propósito. Se envolva na obra. Procura fazer alguma coisa. Procura estar no meio, envolvido. Amém? Para a gente fechar. Deus escolheu nos fazer vaso de barro. Porque o barro, apesar de ser frágil a maioria das coisas, tem uma coisa que o barro resiste.
Quem sabe o que é? E quando ele passa por isso, ele se fortalece. Exatamente, o fogo. O barro apodrece na água, na chuva, na umidade. Se deixar ele lá empoeirado, ele vai criar bolor, vai ficar úmido, vai trincar. Se você deixar ele, de mau jeito, se você derrubar, vai trincar, vai partir. Mas tem uma coisa que o barro resiste, é fogo. O barro é resistente ao fogo, o vaso passa pelo fogo para ser fortalecido. Isso representa as provações da vida, que nos moldam, que nos tornam mais preparados para cumprir o propósito de Deus. E depois que passa pelo fogo, o vaso sai mais forte e mais útil. Olha que interessante, querido. Então essa prova que tu está passando aí, hein? Esse fogo está queimando aí, hein? Tem um propósito de Deus nesse fogo aí. Deus está fortalecendo você. Deus está fazendo o teu barro ficar mais ligado, mais forte. Você vai receber algo de Deus no meio dessa luta e dessa provação, querido. Porque pode ficar tranquilo, tá queimando, tá pegando fogo. Você fala, Jesus, mas é para a esquerda, é para a direita, é para todo lado. Tem dia que levanta e parece que a luta tá para tudo quanto é lado. O Senhor está colocando você na fornalha para você sair dela mais fortalecido. Pode ficar tranquilo, não vai dissolver. Não vai, como é que fala numa palavra? Não vai evaporar nem virar pó. Porque se tem uma coisa que o barro resiste, é fogo. E sai forte. Amém? Então eu vou deixar essa palavra para você porque a hora já foi. E quando eu começo a falar, eu não paro. E eu quero orar com você nessa noite, amém? Não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, não. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, não. Mas eu sei de uma coisa. Dentro de você tem algo excelente, algo maravilhoso. A verdade é que o apóstolo Paulo, se a gente continuar lendo, ele vai dizer que a nossa carne pode até estar morrendo. O nosso homem exterior pode até estar perecendo, querido, por causa das lutas, das dificuldades. O nosso homem exterior pode até estar se corrompendo. E quando se fala de corromper aqui, não é de pecado, não. É que às vezes nós ficamos, os versículos que nós lemos lá, não é? Nós ficamos o quê? Perplexos às vezes, desanimados. Às vezes olhamos e achamos que não temos nenhum amigo, ninguém para socorrer. Situações da vida que nos cercam, que nos tiram às vezes a paz, o sono, a paciência. Mas o Senhor está dizendo para você que até nessas coisas Ele tem um propósito para a tua vida. Fica firme. Fortaleça-se no Senhor, porque o Senhor está usando até mesmo as tribulações para forjar você para algo maior e mais glorioso. Creia nisso, creia nessa palavra. Que o Senhor abençoe a tua vida. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar por você. Se alguém nessa noite ouviu essa mensagem, não fez ainda uma decisão por Cristo, quiser fazer uma decisão por Cristo, a oportunidade está aberta. É só você levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que queira vir para Cristo nessa noite que ainda não tenha feito, como eu não conheço todos os irmãos, temos muitos visitantes nessa noite. Quem sabe nessa noite você veio aqui com este propósito de aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador, entrar neste propósito divino de ter uma vida para a glória de Deus. Se você quiser, a oportunidade está aberta. É só você levantar a sua mão e nós vamos orar para você. Tem alguém que queira nessa noite? Se não, eu quero convidar você então que está passando agora, talvez por alguma dificuldade, alguma luta, o negócio está acirrado, está pegando, mas você quer permanecer firme e fiel ao Senhor. Você quer ver essa luta passar e você cantar o hino da vitória, mas glorificando a Deus, mesmo no meio dessa dificuldade. Você está passando por alguma enfermidade, alguma porta que não está se abrindo, alguma direção de Deus que você precisa? Entra aqui no corredor, nós vamos orar por você. Nós já estamos terminando, amém? Aqueles que precisam, que querem,
algo diferente do Senhor. Eu quero colocar, Senhor, a minha vida nessa noite no teu altar. Não entendi, Senhor, qual é o propósito do Senhor para a minha vida ainda não, mas eu quero entender. Entra aí no corredor, pede a Deus. Deus, Ele dá sem medida, amém? Glória a Deus. Eu vou chamar o pessoal da intercessão para ajudar. Pode pôr as mãos sobre os irmãos, as irmãs da intercessão, orando, e nós vamos clamar ao Senhor nessa hora, amém? Você que não veio no corredor, estende a sua mão para quem está aí no corredor, ajude a orar, não se desliga não, amém? Coloca aí, vai orando e vai intercedendo aí que o Senhor quer fazer milagres nessa noite, amém? Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui diante da presença do Senhor. Pai querido, Pai Santo, nós reconhecemos que nós somos apenas vasos de barro, Senhor. Somos frágeis, sim. Pai querido, muitas das vezes nós trincamos na caminhada, nós nos ferimos. Muitas das vezes, Senhor, a chuva, a tempestade se formando, enchendo, Senhor, às vezes o nosso pote de água. Senhor, às vezes, Senhor, nos sentimos fracos, fragilizados, Senhor, nas lutas que vêm sobre nós. Senhor, o Senhor mesmo orou, porque nós estamos neste mundo, nós estamos suscetíveis a tudo que este mundo passa, Senhor. As mesmas coisas que as pessoas no mundo enfrentam, nós enfrentamos também. Nós ficamos doentes, as portas se fecham, o dinheiro acaba, Senhor, as lutas vêm. Pai, Senhor, nessa noite o nosso foco não quer, Senhor, que esteja nessas coisas. O nosso foco agora, Senhor, nós queremos, Senhor, estar no que o Senhor quer fazer conosco através dessas coisas, Senhor. Através dessas situações que o Senhor quer que aprendamos. Senhor, o que o Senhor quer forjar em nós através dessas dificuldades, Senhor? Essas lutas que nós estamos atravessando, o que o Senhor quer que venhamos entender e aprender. É para a glória do nome do Senhor. Senhor, está apertado, está doendo, mas o Senhor que está amassando o barro, é o Senhor que está modelando, é o Senhor que está fechando, Senhor, a rachadura, é o Senhor que está cicatrizando, é o Senhor que está fortalecendo. Então nos dê a tua graça, Senhor. Dá-nos a tua graça, assim como o Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente nesta noite para ajudar esse teu filho, essa tua filha a permanecer de pé. Ajuda ele, Senhor, a enfrentar essa dificuldade, Senhor, e glorificar o teu nome no meio dela, Senhor, porque pela misericórdia cada um de nós fomos chamados, e é pela misericórdia de cada um que cada um vai permanecer de pé, é pela misericórdia do Senhor que cada um vai resistir, é pela misericórdia de cada um que a hora da vitória vai chegar, é pela misericórdia do Senhor que a bênção vai ser, Senhor, no tempo do Senhor chegar, e vamos cantar o hino da vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida, porque o Senhor não faz nada sem propósito. O Senhor é um Deus de propósito, e os teus filhos são instrumentos úteis que o Senhor criou para uma finalidade, para uma utilidade na obra do Senhor. Revela a Ele, Senhor, qual o chamado. Revela a Ele, Senhor, qual o propósito. Revela a Ele, Senhor, qual a tua boa, perfeita e agradável vontade. Leva eles para o centro da tua vontade e cumpre o teu querer na vida de cada um deles, na casa de cada um deles, Senhor. Peleja pelos teus filhos, as portas que estão fechadas nesta noite. Abra, Senhor, aquelas que são da tua vontade. Cura as enfermidades, Senhor. As enfermidades são nada para o Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. É o Senhor que tem todo o poder de curar qualquer dor e qualquer tipo de enfermidade, tanto no corpo como também na alma, nas emoções. Cura nesta noite, Senhor. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Me dá uma semana de bênção e de vitória para todo o teu povo. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e irmã. Que você tenha uma semana de bênção, de vitória, amém? Seu rosto és com certeza.